Vamos lá. Hoje eu adoraria dizer que tem um tema, porque ultimamente eu tenho feito com temas. Mas hoje, como diz o Dylan, é café com papinho. Eu lembro que quando eu comecei terapia, deixa eu ajeitar a barba aqui, que eu sempre que tá com esses negocinhos aqui, ó, eu fico meio... Caraca, tô parecendo um Amish. São mais ou menos umas 11h30, quase meia-noite agora. Eu acho que meio que isso é o que me motivou a gravar hoje. Deixa eu botar pra cá aqui, ó, aqui. Que meio que me motivou a gravar hoje. Vou tentar falar um pouco mais baixo, porque todo mundo já tá dormindo. Mas o ponto é, eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, uma das primeiras coisas que o meu psicólogo pediu, e eu acho ele genial por causa disso, foi que ele me deu uma série de valores, uma lista gigantesca, e falou assim, cara, define quais são os teus 5 maiores. E eu lembro que eu defini os 5 mais importantes da minha vida. E ele falou, pega o primeiro. Qual o mais importante de todos, se você tivesse que largar todos? O primeiro ali. Aliás, o que você acha que é mais forte em você? Eu lembro que desses monte de valores, um dos meus mais fortes foi persistência. E eu acho que é isso que eu quero trocar uma ideia hoje. Eu poderia trazer um monte de frase meio coaching e um monte de frase meio de motivação pra você, mas eu queria ir um pouco mais fundo. Pelo menos, cara, quando eu venho pra cá, ó, fica muito longe, quando eu venho pra cá, fica muito perto. Mas vamos lá, eu queria ir um pouco mais fundo. A parada é, hoje, por exemplo, é um dia onde eu procrastinei mais do que eu deveria. Isso daqui é uma tentativa de uma pequena vitória pra mim. Gravar esse vídeo e conseguir trocar uma ideia com você. Persistência foi o meu maior valor, pelo menos o mais evidente, o que eu achava mais valoroso. É o tipo de coisa que eu admiro muito. É ser perseverante nas paradas. Por que eu falei isso? Porque hoje, depois de um dia ruim... Dia ruim não, eu tive um dia bom. Mas tipo assim, ruim em produtividade. Eu fui pouco produtivo hoje. Um dia onde eu procrastinei pra caramba, não fiz muito bem o que tinha que fazer. Eu lembrei que eu ainda tinha que gravar vídeo. E eu raramente, como eu passei muitos anos da minha vida virando a noite, trocando a noite pelo dia, eu raramente gosto de trocar pra não cair nesse hábito, né? Pra dormir tarde. Não que eu durmo muito cedo, mas eu me esforço pra não passar da meia-noite na maioria das vezes. Qual que é a parada? Eu tava refletindo hoje e eu comecei a pensar sobre que agora eu tô começando a desenvolver melhor as minhas coisas. Ter mais clareza, ser menos levado por emoções, conseguindo, como se fosse restabelecer minha vida de novo, restabelecer confiança em muitas coisas, como se eu tivesse começando a firmar o pé numa nova fase da minha vida, uma fase onde as coisas vão dar certo. E isso depois de um ano extremamente sombrio, solitário, depressivo. E eu fiquei pensando, né, porque eu tô começando a desenvolver um aplicativo e eu tô, já faz um tempo já que eu tô aqui sempre pensando em como é que a pessoa consegue desenvolver da forma mais fácil possível um tipo de vida saudável, uma vida que produz de forma intuitiva, de forma leve, fluida. E uma das coisas que me pega muito é sobre identidade. É sobre qual o seu norte, quem você é, o que é importante pra você de fato. Porque eu sinto que cada vez mais a gente é levado a não pensar nessas coisas, a não refletir o que
além de algo infantilizado de gosto ou não gosto, mas de o que os filósofos gostavam de debater sobre quem é você, né? O que define quem é você. Por mais que essa seja uma pergunta que muitas vezes seja aplicada de forma meio idiota, respondida de forma meio idiota talvez, e seja uma pergunta que a gente às vezes chega a pensar, cara, não vale a pena, porque se até os caras que pensavam muito não chegaram a conclusões muito bem elaboradas, então por que eu? Quem dirá eu? Só que eu acho interessante que uma das coisas das sociedades mais antigas que a gente perdeu um pouco foi se permitir entrar em dilemas somente pelo exercício mental de tentar resolver dilemas. Ou seja, talvez a resposta quem é você, quando eu te pergunte, talvez você não responda da forma que eu quero, talvez você não responda da forma mais filosófica, talvez eu consiga achar N problemas na tua resposta. Mas quando tu escuta quem é você e você se esforça para responder, alguma coisa de produtiva ali é construída. Porque algo da sua identidade está sendo definido ali. Entende? Faz sentido? Pensa aqui, ó, comigo, pensa comigo. Se a gente abandona o debate porque não parece ter uma resposta fácil, ou porque não foi elaborado até agora, a gente abandona também não só o ponto de chegada do dilema, a gente abandona a construção do caminho. Ou seja, talvez eu não saiba te dizer com clareza ou da forma mais filosófica possível quem sou eu. Mas se na reflexão de quem sou eu começo a definir coisas, por exemplo, como os meus valores, que talvez sejam apenas uma parte de quem eu sou, ali eu tenho algo estabelecido a me apegar. E tudo isso me faz ficar pensando porque, por algum motivo, um dos meus valores ser persistência me leva a uma crença de que não importa o que eu vou passar, é como eu vou passar. Eu vou passar. E vou ficar melhor. E é bizarro, porque quando eu olho pra, 2, 3 meses atrás, eu vejo alguém que estava sofrendo muito e por conta desse extremo sofrimento, sentia como se não fosse passar. Como se estivesse perdido, como se estivesse angustiado e só houvesse aquilo dali. Mas mesmo assim, mesmo sentindo isso, havia uma crença instalada dizendo: você vai insistir, porque aí não é o seu lugar. A gente vai passar. E aí a gente vai entrar em vários outros debates que eu trouxe antes, porque isso daqui tem sido a minha sequência de reflexões. A gente vai falar sobre a impotência aprendida, a gente vai falar sobre as lentes que a gente olha a vida e N coisas sobre balança do que faz sentido ou não. Mas o ponto é... O ponto é, cara... Eu olho, por exemplo, pra minha vida e como ela foi construída, e às vezes, tipo... Essa semana eu vi, inclusive, o Wesley Delanogari falando sobre o quanto a religião ainda oferece propostas mais eficientes em resultado do que muitos métodos secularizados para um estilo de vida saudável. Por mais que não haja questões científicas ali, o resultado ele é científico, ele é empírico, dá para ser palpável, dá para ser estudado. E aí eu vejo, tipo, por exemplo, quando a gente abre, se eu não me engano, é Tiago, e aí ele fala: fiquem felizes com a aprovação. Porque a aprovação traz perseverança, a perseverança, fé, a fé, a esperança. E a esperança traz um resultado de colheita. Ou seja, se você consegue definir quem você é, aonde você está querendo chegar, não aquilo que você quer conquistar, porque isso é uma parada que a galera tá apegada hoje em dia.
eu vou ter uma Lamborghini, eu vou ter um carro, eu vou ter uma mansão, eu vou ser milionário. Não, não, não. Quem você quer ser, assim, no sentido de... Eu vou falar o meu aqui. Quem eu sou e quem eu quero ser. Eu acho que Vamos lá. Depois eu falo como é que a gente faz pra pensar nisso. Mas eu quero ser o tipo de pessoa que entra em ambientes e traz alívio pras pessoas. O tipo de pessoa que vai ser encontrado na maior parte do tempo sorrindo. Alegre. Alguém que é espalhafatoso, brincalhão e ao mesmo tempo consegue trazer um pouco de sabedoria. Eu sou o tipo de pessoa que prefere as feridas da missão do que a segurança de um lugar parado. Eu sou alguém que sabe se adaptar. Ou seja, eu vou aprender o que tiver que aprender. Eu vou passar pelo que tiver que passar. E com esforço, eu vou superar o que tiver que superar. E não importa o quanto os outros tenham mais habilidades, mais recursos, mais opções. Eu vou me esforçar. E eu consigo passar por qualquer coisa. Por mais que a minha mente repita por questões emocionais o tempo inteiro, conflitos e ruminações mentais sobre coisas contrárias a isso, porque o que eu vejo ao meu redor, ou pelo menos as lentes que eu consigo enxergar muitas vezes, não estão enxergando isso, ainda assim a clareza de quem eu quero ser me joga para esse norte, me arrasta para ele. Eu quero ser alguém que agrada a Deus, um filho íntegro, que não abandonou a missão. Eu quero ser um bom filho e um bom servo. Eu quero ser alguém que dedicou uma vida em sacrifício em prol do outro e encontrou nisso propósito. E eu poderia ficar um tempão aqui falando sobre coisas que eu acredito que eu sou. Eu lembro que uma das coisas que mais me trouxe clareza sobre isso foi o exercício de imaginar o meu velório. Como se eu tivesse daqui 80 anos e eu tivesse presente no meu velório. E eu olhasse ali para aquele caixão. E naquele momento eu preciso enxergar uma vida que valeu a pena. E uma vida que eu me arrependi. E aí eu começo a citar em cada um desses. A vida que eu me arrependi, o que eu me arrependeria. Por exemplo, eu me arrependeria muito de ter ganhado dinheiro, ter ficado famoso, ter sido conhecido, reconhecido, de ter feito, de ser amado e no final da vida ter esquecido Deus. Ou de ser um grande sábio que entende muito, um grande intelectual que estuda pra caramba e no final da vida apenas ter histórias sobre Deus e não estar vivendo coisas com Deus. São arrependimentos meus. Isso me dá um norte, por exemplo, sobre o que eu quero fazer agora. Sobre o que eu devo fazer. Experimentar coisas com Deus. Não deixar Deus de lado. Isso me divide águas. Que é, será que a forma que eu estou agindo agora não me leva a esse arrependimento? Um arrependimento que eu teria é de alguém que permitiu que a vida batesse o suficiente. Não. Opa, pera lá. Alguém que se permitiu, após apanhar da vida, abraçar a amargura. Sabe quando o Rock Balboa, não importa o quanto você bate, importa o quanto você consegue apanhar e continuar lutando? Eu acredito muito nisso, assim. Eu me arrependeria muito de chegar no final da vida e falar, olha, eu sofri isso, eu sofri aquilo, e por conta disso eu preferi ficar longe das pessoas. Por conta disso, eu preferi cuidar dos meus problemas e não dos outros. Por conta disso, eu comecei a olhar um pouco mais pra minha vida. Isso é uma coisa que eu olho assim e eu sei que essas definições elas vão evoluindo conforme a gente ganha idade. Mas, pelo menos agora, no que eu me avalio, eu olho pra isso como uma definição de fracasso. Afinal, sou eu que tô construindo. O Gabriel do futuro ainda não existe. E pra mim, quando eu olho para exemplos ao meu redor, eu falo, cara,
gente que viveu, que cuidou, que amou, que eu me inspiraria, se permitiu perder o brilho por causa da amargura. Porque a real é uma só: a vida vai bater. A vida, ela bate. E quanto mais velho a gente fica, mais a gente percebe que a vida bate. E ela é incrível como a vida sempre aprende um golpe novo que a gente não tá preparado. No começo são só questões simples, depois vão piorando. Conforme você vai crescendo, uma crise no trabalho, uma crise financeira, e aí de repente quando você fala assim, isso daqui já não me afeta mais, aí vem uma crise de relacionamento, uma crise de solidão, crise de expectativas. Não importa, a vida vai bater. As pessoas vão te magoar, vão te trair, e a questão é, o que você faz com tudo isso? E aí para e pensa, cara. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer as coisas no freestyle. Eu gosto de improvisar Mas assim, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de fazer isso sem ferramentas. Eu acho que eu só consigo fazer tão bem porque eu tenho muitas coisas bem definidas. E eu acho que essa é a parada. Imagina você viver a vida sem saber quem você é. Pra mim... Pra mim deve ser angustiante. Tipo, não ter ao que se apegar ou não ter um parâmetro pra definir o que eu quero e o que eu não quero de fato. E aí você vai meio que a vida vai propondo coisas, você vai meio que, acho que isso daqui tá bom. E aí você vai sendo empurrado a se tornar alguma coisa. Você sempre vai ser empurrado a se tornar algo. Você querendo ou não. O ponto é, eu posso me tornar aquilo que eu decidi ser. Ou seja, ser alguém que passa alegria nos ambientes é um critério meu. Então, quando a vida vier e tentar me surpreender, eu sei que uma das coisas que eu preciso preservar, como dizem Provérbios, é: preserva o teu coração, pois dele vêm as fontes de vida. E aí eu olho e falo, cara, as pessoas me magoaram, mas eu não posso. Eu não posso me conformar de olhar e falar assim, não quero mais estar próximo das pessoas. Não vou dar confiança de novo. Por quê? Porque isso seria se render à amargura. Essa semana eu tive terapia e aí eu lembro que eu fui falar com um psicólogo, fazia um tempo que eu não fazia terapia, e ele falou, conversei com ele, comecei a explicar muitas coisas, muitos conflitos que já estão há muito tempo, alguns estão sendo resolvidos, e expliquei sobre uma situação onde eu me criei com os meus amigos. A gente tem uma filosofia que é péssima quando a gente tá ruim, mas é muito legal quando a gente tá bem. Que é, cara, a gente se provoca o tempo inteiro com brincadeiras. O tempo inteiro. Tipo, nego fez faculdade de administração e se arrependeu. Foi lá pegar o diploma e os caras falaram, mano, serviu pra nada. Aí os caras, não, serviu. Eu falo, mano, você não sabe administrar nem sua própria vida, meu parceiro. Tipo, o tempo inteiro, brincadeiras de, você não sei o que lá, vai ser pai, mas pelo amor de Deus, você nem pai teve. Enfim. Você tem noção, eu tive um relacionamento que a menina ficou confusa e aí, tipo assim, ela me pediu em namoro, depois de 3 dias ela terminou o namoro sem motivo nenhum. Por questões dela. E esse bagulho ferrou com a minha cabeça e os caras começaram a dizer que 3 era meu número da sorte. Enfim. E aí eu comecei a explicar pra ele de que esse tipo de bagulho, esse tipo de convivência se tornou insuportável quando eu tava mal. Porque eu falei, cara, eu chegava em casa e chorava, assim. Eu me sentia mal passando tempo com os meus amigos, que eu tenho 15 anos de amizade. E aí, no final da sessão ele falou assim pra mim, você sabe que você não precisa tá necessariamente indo pra esses cafés ou passando tempo com seus amigos agora, né? Se te faz mal, véi, você não é obrigado. E aí eu lembro que eu parei, pensei, e eu falei, mano, eu entendo. Realmente, eu não sou. Mas eu não faço porque eu me sinto obrigado. Eu continuo indo, mesmo sabendo que isso me fere de alguma forma,
Agora tá ferindo menos, mas mesmo sabendo que isso me fere, porque são os meus amigos. Não porque são só os meus amigos, mas porque poucas pessoas têm amizades de 15 anos. Pouquíssimas. E a maioria deles tem 10, 15, 18 anos de amizade. Pouquíssimas pessoas têm tanto tempo de amizade ou sustentam amizades tão duradouras. E eu plantei isso, a gente plantou isso junto por muito tempo. Só que agora eles estão numa fase onde cada um deles estão casando, estão pensando em ter filhos. E eu sei que eu poderia me dar esse tempo. Eu sei que seria justo se eu falasse, cara, não quero mais estar junto com eles por enquanto. Mas aí eu me renderia a correr o risco de não fazer parte da vida deles num momento importante para todos eles. Mesmo que estar junto seja desconfortável para mim. É mais importante para mim estar com os meus amigos, ter eles na minha vida e sustentar isso, mesmo que seja desgastante, do que me preservar de uma cultura que a gente não consegue mais mudar. Pedir para eles pararem com isso, eles ficam sem rumo, é chato para eles, eu sou chatão, porque por que eu quero agora mudar como sempre foram as coisas? E eu entendo de que a gente tem ambientes, tem idades e tudo mais, mas assim, o ponto é, meus amigos são os meus amigos. E de alguma forma, para mim, se isolar seria o tipo de solução que me desconectaria da minha identidade, sabe? Porque eu sou o tipo de pessoa que cultiva amizades, que ama pessoas e que suporta. E aí, no final das contas, mesmo que talvez fosse uma atitude saudável, me afastar por um tempo, para que eu pudesse me recuperar. Correria o risco de bons amigos que continuariam sendo os meus amigos se acostumarem com a minha ausência. E tá tudo bem, a gente tem amizades onde a gente se vê uma vez por ano, 2 vezes por ano, mas eles não são esse tipo de amizade. E pra mim, é mais importante ter eles perto do que eu me recuperar rápido agora. Porque são os meus amigos. Entende? Tipo, há uma reflexão sobre quem eu sou, sobre o que eu acredito e o que eu tenho de valor. E há uma luta contra a amargura. Porque eles não falam pra me machucar, eles não brincam com coisas pra me ferir. Não é essa a intenção deles. Mano, desculpa, não sei se você tá se incomodando com isso, talvez eu estrague agora a reflexão, mas assim, cara, esse bagulho aqui tá me incomodando muito. Esse reflexo tá me incomodando horrores, eu não sei se tem... Enfim, entende? Ah, mano, ele continua, velho. É porque não importa de onde eu vou olhar, o celular vai estar aqui, né? Não tem como fazer nada, né? Paciência. Vamos continuar aqui onde a gente tava. O ponto é... Você reflete em quem você é. Quem você gostaria de encontrar no funeral, por exemplo. Quem você gostaria de ser para outras pessoas, de ser para você mesmo. Que tipo de pessoa que você admiraria se você encontrasse daqui 20 anos? Essas coisas podem parecer besteira, mas a gente não tem tido mais tempo de ócio, de se permitir tirar tempo para reflexões. Quando a gente está desocupado, entediado, a gente abre o Instagram e consome. E deixa essas coisas definirem nossa identidade também. Eu sou levado por muitas vezes reflexões que eu vejo lá. Só que o ponto é... Não é como se você construísse isso, é como se você fosse sempre puxado para isso, entende? Mesmo que talvez você concorde, mesmo que talvez você olhe e ache que aquilo dali é a sua cara, mesmo que aquilo dali faça sentido para você, o ponto é, lhe foi oferecido apenas, você não pensou se era isso que você queria. Eu acho que essa é a parada. Identidade é uma coisa muito forte e a gente negligencia demais, e cada vez mais, cara, com inteligência artificial, com as facilidades que cada nova geração e nova tecnologia nos leva, a gente vai sendo empurrado a não perceber o quanto a gente não questiona.
Eu, por exemplo, isso daqui é meu exercício diário. Eu vou trazer pra cá reflexões, eu vou pensar, eu não tenho roteiro pra esses vídeos, não me importo. Não estou buscando aprovação, o ponto é, eu tô refletindo sobre. Identidade é uma coisa muito importante, velho. Negligencia não.